Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as operações de soma e subtração com frações. Vamos lá? A aula de hoje, a gente vai falar sobre a adição e subtração com frações. E a gente vai começar com um exemplo. Fernanda ganhou 2 barras de chocolate de mesmo tamanho, uma ao leite e a outra sabor biscoito. A menina come apenas 2 pedaços por dia. Se ela já comeu 4 pedaços da primeira barra e 2 da outra, qual fração ela ainda tem do total de chocolate? Bom, a gente precisa somar, juntar as frações que representam cada uma dessas barras de chocolate. Vamos lá! Primeiro, a gente percebe que cada uma das barras está dividida em 12 pedacinhos iguais. As barras são divididas em 12 pedaços cada uma. Então, a gente vai ter frações com denominador igual a 12, que é a quantidade de pedaços que a barra foi dividida. Na primeira barra, ela já comeu 4, então a gente tem 8 pedaços restantes. E, nesse caso, o 8 vai ser o numerador da fração. Já na segunda barra, a gente tem também 12 pedacinhos, mas dessa só restam 10. Assim, a gente tem a fração 10 dozeavos, onde o 10 é o numerador e o 12 é o denominador. E o que a gente vai fazer é somar essas duas frações. Aqui a gente tem duas frações com denominador 12, e para somar elas, a gente vai repetir o denominador e operar os numeradores. Nesse caso, a operação é 8 mais 10. Assim, a gente tem 18 dozeavos. Mas essa fração ela pode ser simplificada. Simplificar uma fração é encontrar uma fração equivalente dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Nesse caso, a gente pode dividir o 12 e o 18 por 2. Vamos lá! 12 dividido por 2 é 6, e 18 dividido por 2 é 9. Essas frações são equivalentes, mas a fração 9 sextos ainda pode ser simplificada. Basta a gente notar que tanto 6 quanto 9 podem ser divididos por 3. E é isso que a gente vai fazer. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Assim, a gente tem que o resultado é 3 meios. A gente poderia ter dividido diretamente por 6, porque a nossa fração inicial, o 18 e o 12, são divisíveis por 6. E a gente teria o mesmo resultado, a fração 3 meios. Bom, a fração 3 meios ela pode ser escrita também na forma de número misto. Para isso, a gente efetua a divisão com o resto. A gente divide 3 por 2. Aqui é bem fácil. O quociente vai ser 1. E 1 vezes 2 é 2. Para 3, a gente vai ter resto igual a 1. Nesses casos, o quociente, que é o 1, vai ser a parte inteira do meu número misto. E o resto, que também é 1, vai ser a parte fracionária. Mas lembrando, esse 1 a gente não conseguiu dividir por 2. Então, ele vai representar a fração 1 meio. 1 dividido por 2. Assim, a gente tem a resposta final, 1 inteiro e 1 meio. Vamos ver o que isso quer dizer. Bom, isso quer dizer que se a gente juntar as duas barras que a menina tem, a gente consegue separar essas barras em duas partes. Numa dessas partes, a gente tem 12 pedacinhos, que é uma barra inteira. E na outra parte, a gente tem 6 pedacinhos, que é a metade de uma barra. Por isso, a gente tem 1 inteiro e 1 meio. Agora, vamos ver outros exemplos de somas e subtrações com denominadores iguais. Vamos lá! 5 sétimos mais 4 sétimos. Aqui a gente lembra que 1 sétimo é quando a gente pega uma unidade e divide ela em 7 partes iguais. Assim, a fração 5 sétimos é quando a gente pega 5 desses pedacinhos. Já a fração 4 sétimos é quando a gente divide 1 inteiro em 7 partes também, mas dessa vez pega só 4 dessas partes. Bom, para somar essas duas frações é fácil. Como elas têm denominador igual,
a gente só vai operar com os numeradores. 5 mais 4 é 9. E a gente repete o denominador, que é 7. Aqui a gente pode reorganizar os sétimos de uma maneira diferente. Por exemplo, se a gente leva esses 2 sétimos para cá, a gente consegue uma unidade. Então, a gente pode escrever os 9 sétimos como uma unidade, mais o que sobrou no segundo, que são 2 sétimos. A resposta é uma unidade e 2 sétimos. Agora, vamos ver uma subtração. 7 nonos menos 2 nonos. Vamos lembrar que 1 nono é quando a gente pega um inteiro e divide em 9 partes iguais. Se a gente tem 7 nonos, quer dizer que a gente pegou 7 dessas partes iguais. Só que nesse caso, a gente quer tirar, ou seja, subtrair duas partes. Assim, tem duas partes dessas 7 que a gente vai ter que tirar da conta. 7 menos 2 restam 5 nonos. Bom, agora é a vez de vocês. Eu vou deixar um desafio. Desafio: 3 oitavos mais 5 oitavos. Aqui a gente lembra que 1 oitavo é quando a gente divide um inteiro em 8 partes iguais. Então, 3 oitavos é quando a gente pega 3 dessas partes. E o mesmo vai acontecer com os 5 oitavos. Um inteiro dividido em 8 partes iguais e nós pegamos 5. Bom, esse desafio eu vou deixar para vocês finalizarem, ok? Agora vamos seguir. Nesse exemplo, a gente tem que Gabriel está no 6º ano e organizou as tarefas que precisa fazer através de gráficos. Na segunda-feira, ele dividiu as tarefas em 4 partes iguais e planejou fazer uma dessas partes. Já para terça-feira, ele resolveu dividir as tarefas em 2 partes e planejou fazer uma dessas partes. Qual parte das tarefas faltará ele fazer na quarta-feira? Bom, aqui a gente quer juntar quantas partes tem na segunda e na terça e ver quanto sobra. A gente precisa juntar essas partes. Porém, na segunda-feira, ele dividiu em 4 partes. Então, a gente vai ter uma fração com denominador 4. E ele pegou apenas uma dessas partes. Ou seja, na segunda-feira, ele vai fazer 1/4 das tarefas. Já na terça-feira, ele dividiu em 2 partes. Ou seja, dividiu ao meio e pegou uma dessas partes. Então, nós temos a fração 1/2. A gente quer saber quanto ele vai fazer no total. Ou seja, a gente quer juntar essas partes no mesmo inteiro. E assim, a gente descobre quanto falta. Nesse caso, a gente vai fazer uma conta de mais. Vamos dar uma olhada. Bom, para somar essas duas frações, a gente observa que elas têm denominadores diferentes. Então, a gente não consegue fazer essa soma. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer que vai ajudar. Nesse caso, basta a gente pegar a segunda fração e dividir novamente as partes. Assim, a gente tem agora 4 partes iguais. Bom, a primeira fração, a gente não mexeu nela, então a gente vai repetir aqui embaixo. Já a segunda fração, agora a gente tem 4 partes iguais, então a gente vai ter um denominador também igual a 4. Mas dessas 4 partes iguais, a gente tem 2 pintadas, então a gente tem a fração 2/4. Aqui a gente observa que essas duas frações são equivalentes e a gente pode encontrar elas simplesmente multiplicando por 2. O numerador, 1 vezes 2, que é 2, e também o denominador, 2 vezes 2, que é 4. Agora, a gente tem duas frações que têm o mesmo denominador, 1/4 mais 2/4. Nesses casos, a gente já viu, a gente repete o denominador, que é 4, e soma os numeradores, 1 mais 2, que é 3. Bom, então ele já fez 3/4 das suas tarefas. Mas a pergunta é, qual parte das tarefas faltará ele fazer na quarta? Bom, na quarta-feira falta esse espacinho. E agora a gente já viu que esse espacinho representa 1/4, ou seja, faltará 1/4 das tarefas. Agora, vamos ver mais um exemplo. Em um pote há 2,5 xícaras de farinha de trigo.
Para fazer uma certa receita, são necessários 2/3 de xícara de farinha. Quanto vai sobrar de farinha após fazer esta receita? Bom, a gente começa vendo quanto de farinha que a gente tem no total. Nesse caso, a gente tem 2 xícaras cheias e mais uma xícara pela metade, que representam 2 xícaras e meia de farinha. Aqui a gente nota que cada uma dessas xícaras tem uma marcação bem no meio, ou seja, nós vamos trabalhar com uma fração com denominador 2, que indica o meio. Nesse caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 meios de xícara. Então, a fração que a gente tem é a fração 5 meios. Agora, a gente vai precisar tirar a quantidade de farinha que a gente vai usar na receita. Nesse caso, menos 2/3. É uma subtração. Bom, essas duas frações elas têm denominadores diferentes. Então, a gente não pode operar. Mas a gente tem que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Vamos lá! Aqui a gente nota que a primeira fração tem denominador 2 e a segunda fração tem denominador 3. Assim, nós vamos encontrar frações equivalentes multiplicando uma pelo denominador da outra. Vamos ver como é que fica. Bom, a primeira fração nós vamos multiplicar por 3 e a segunda por 2. Assim, a gente multiplica o denominador da primeira fração, 3 vezes 2, que é 6. E também o numerador da primeira fração, 5 vezes 3, que é 15. Assim, a gente tem a fração 15 sextos, que é uma fração equivalente à fração 5 meios. Na segunda fração, a gente vai multiplicar por 2. 3 vezes 2 no denominador, que é 6. E 2 vezes 2 no numerador, que é 4. A gente encontra a fração 4 sextos, que é equivalente à fração 2/3. Bom, agora a gente tem frações com o mesmo denominador. Para operar, a gente repete ele e opera apenas os numeradores. Nesse caso, a subtração. 15 menos 4 é 11. 11 sextos. Essa fração ela também pode ser escrita na forma de número misto. Nesse caso, a gente tem o número 1 e 5 sextos, que representa uma xícara de farinha e 5 sextos de uma outra xícara. Agora, vamos ver outros exemplos de somas e subtrações com denominadores diferentes. 3/4 mais 1/6. Bom, aqui o denominador da primeira fração é 4 e da segunda é 6. A gente sabe que a gente pode encontrar as frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, vamos procurar entre os denominadores possíveis para cada fração um denominador comum. Bom, a primeira fração ela tem o denominador 4. Se a gente multiplica por 2, o denominador vira 8. Se a gente multiplica por 3, o denominador vira 12. Se a gente multiplica por 4, o denominador vira 16. Se a gente multiplica por 5, o denominador 20. E assim por diante. Já a segunda fração, o denominador é 6. Se a gente multiplica por 2, o resultado é 12. Por 3, o resultado é 18. Por 4, o resultado é 24. Por 5, o resultado é 30. Agora, a gente observa que entre esses denominadores possíveis, a gente tem o 12, que está aparecendo nas duas colunas. Ou seja, o 12 vai ser o denominador comum. Vamos lá. Se lembra aqui que para encontrar o 12 na primeira fração, a gente multiplicou por 3. E na segunda fração, a gente multiplicou por 2. E é isso que a gente vai fazer também com os numeradores. Vamos lá. O denominador comum vai ser o 12. E os numeradores a gente vai encontrar agora. No primeiro, 3 vezes 3, que é 9. E no segundo, 1 vezes 2, que é 2. Agora, a gente tem frações equivalentes com o denominador 12. Basta somar. 9 mais 2 é 11 e o denominador a gente repete, 12. Bom, na aula de hoje a gente viu como fazer soma e subtração com frações com denominadores iguais e também frações com denominadores diferentes, através das frações equivalentes. Bom, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!